E aí pessoal, tudo bem? Aqui é do canal Salve Seu Dinheiro e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre tipos de investimentos. O primeiro investimento que a gente vai falar é sobre a renda fixa. Renda fixa é um tipo de investimento mais seguro e mais conservador para aqueles que têm medo de investir em renda variável. A renda variável mexe mais com outras partes que eu vou falar daqui a pouco. A renda fixa ela é meio que você emprestar dinheiro. Então você meio que empresta dinheiro ou para bancos, ou para o governo, como um tesouro direto, ou para o agronegócio, imobiliário também. Então você empresta o dinheiro para alguém, para algo, e depois com o juro, você ganha com o juros daquilo. Então existe vários tipos, vou falar um deles. Tem o pós-fixado, primeiro tem o tipo pós-fixado. O pós-fixado é aquele que vai render junto com algum índice, por exemplo com a taxa Selic. Esse é um. Outro, pré-fixado. O pré-fixado é aquele que você já sabe o resultado final. Você põe R$100 e você sabe que daqui 2 anos ele vai render e você já sabe que daqui 2 anos vai tirar R$200. Você colocou 100 e você já sabe que daqui 2 anos tira 200. Em compensação, esse é o mais seguro. Mas apesar de ele ser o mais seguro, é o que menos vai te entregar um dinheiro de volta. Porque nesse meio de investimentos, o que mais tem é a relação entre risco e ganho. Então, tecnicamente, quanto maior o risco, maior o ganho. Claro, com sabedoria e tal. Mas quanto maior o risco, maior o ganho. E esse renda fixa, ele é mais para aqueles que não tem tanta vontade de estudar ações, ou é mais conservador e tem medo de perder dinheiro com ações, e renda variável e tal. E também tem o tesouro direto. O tesouro direto você empresta, ele também faz parte da renda fixa. O tesouro direto você empresta dinheiro para o governo, você empresta dinheiro para o governo, por exemplo, os títulos do governo e tal, e aí o governo vai te devolver depois de um tempo. Esse é um. Tem o IPCA também, que você vai colocar o seu dinheiro lá. Existem, por exemplo, as CDBs, que você empresta dinheiro para o banco, as LCIs, que você empresta dinheiro para imobiliários, e existe em LCA, que você empresta seu dinheiro para o agronegócio. Então tem vários tipos de renda fixa, tá? Para quem gosta mais dessa parte mais segura, é muito interessante assim você mexer mais com isso. Para quem gosta, mas assim, você não vai ter um retorno muito grande. Ele é muito interessante para você que quer comprar, por exemplo, um carro. Então você vai colocar um dinheiro lá e aí você já sabe que daqui a alguns anos, porque o maior efeito é com o passar do tempo, daqui a alguns anos. Então você coloca um dinheiro agora, para daqui a alguns anos você sabe que vai dar tanto de juros e tal, e você vai ter o preço do carro daqui a tantos anos, ou para alguma viagem. Então é mais interessante esse tipo de renda fixa, que é uma coisa que você pode colocar e tirar rápido. Não vai trazer um retorno tão grande, mas essa é o principal, a finalidade dela. Tem também as debêntures, onde ela precisa de dinheiro, uma empresa precisa de dinheiro, e ela está meio com uma dívida e ela vai pagar. Então ela pede dinheiro emprestado para você, você dá o dinheiro para ela, empresta para ela, e ela depois paga para você com juros. Então são as debêntures, você empresta, né, e depois ela te devolve com juros. É assim que funcionam as debêntures também. E aí você deve ficar meio preocupado assim, não empresta dinheiro para o governo, não empresta para o banco, eu não gosto dessas coisas e tal, mas é extremamente seguro, por incrível que pareça, acima do governo, mas é o mais seguro para você não perder, porque ele é garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então ele é garantido até R$250 mil, até R$250 mil, se você tiver um dinheiro lá, ele dá um dinheiro de volta para você. Até R$250 mil, ele devolve o dinheiro para você caso der algum problema. Então a FGC está aí para garantir mesmo que você não fique preocupado com nada, você fique tranquilo, não se preocupa, e tá tranquilo. Fala tipo assim, você pode investir nisso, se você é mais seguro. O outro tipo de investimento é renda variável. Renda variável é uma renda que não é, lógico, assim como o nome fala, ela varia, mas por que ela não é tão segura como a renda fixa? Porque você vai investir, no caso, em ações, fundos imobiliários. E por que não é tão seguro assim? Porque você investe numa ação valendo R$50 a ação, tá? E aí ela cai, você perde o seu dinheiro, então não é tão seguro. Você está exposto
a, a cotação da ação, você está exposto ao preço da ação, tá? E o que é uma ação? Uma ação é um pedacinho pequenininho de uma empresa, explicando de um jeito bem simples. Eu comprei uma ação do Bradesco. Você compra um pedacinho bem pequenininho do Bradesco e você meio que é um sócio pequenininho do Bradesco, mas você meio que é um sócio, sim. Então, esse é o papel da ação. Então, aquela ação, mesmo sendo pequena, você vai receber lucros com ela, ou em forma de crescimento da cotação, por exemplo. Ele pode pegar os lucros da empresa, ele tem que dividir com você. Uma empresa, ela tem maneiras de dividir o lucro com você. Por exemplo, ela pode te entregar dividendos, que ela divide o lucro com você, ela manda realmente para você, ou ela pode pegar os lucros, reinvestir nela mesma, para que a cotação suba e você ganhe com a cotação. Por exemplo, você comprou a R$20, ela vai reinvestindo e crescendo, e aí ela começa a valer uns 21, R$22, e aí você ganha dessa forma também, tá? É extremamente seguro você investir em ações em questão de corretora, porque a corretora não vai te passar a perna, entende? E as ações, elas são suas, porque ela está no seu CPF, tá? É exatamente por isso que você tem que declarar, senão você cai na malha fina. Então as ações variam bastante, elas variam, elas sobem, caem. Então, assim como é renda variável, é aquela relação que eu falei para vocês de risco e ganho. Quanto maior o risco, maior o ganho. Nesse meio dos investimentos é assim. Então você, por exemplo, comprou a Apple, né, porque ela estava extremamente barata, você comprou, né, porque ela começou. E aí hoje, se você tivesse comprado naquela época e segurado até hoje provavelmente você estava, vou chutar baixo, você estava milionário. Vou chutar no baixo, estava milionário. Por quê? Porque a ação cresceu, você comprou ela barata, você comprou várias, então hoje essa ação vale outro preço e você vai vender por esse preço, você vai estar milionário. Então, assim como você sofre o risco de perder muito dinheiro, você também pode ganhar mais dinheiro. Então, esse é o meio das ações, tá? Existem alguns tipos de ações. As ações com final 3, que tem a sigla lá, por exemplo, do Bradesco, é BBDC, BBDC 3. Ela te dá o direito de você votar, caso haja uma reunião ou alguma coisa, dá o direito de votar ou a sua opinião em uma reunião ou algo do tipo. Mas, lógico, isso é equivalente ao quanto de ações você tem. Se você tem uma ação, não faz a menor diferença. Mas se você tem tipo 500 mil, 1 milhão de ações, talvez faça diferença. Você pode realmente votar e a sua opinião realmente conte. Essas são as ações 3. As ações 4 são as preferenciais, elas te dão preferência para o dividendo, para você receber mais lucro. Não é uma quantia exorbitante, por exemplo, a ação 1 vai te entregar 5 centavos, a ação 3 vai te entregar 5 centavos, talvez a ação 4 te entregue 7 centavos, 8. Isso pode parecer pouco, mas você tendo várias ações, esse pouquinho faz a maior diferença no longo prazo. Existem as ações 11, são as ações Unity, aquelas que tem o finalzinho 11 na sigla, BBDC, por exemplo, 11. O Bradesco não tem ação 11, mas se tiver, estou dando um exemplo, tipo BBDC 11. Essas são as ações Unity. Então, as ações 11 são a mistura das ações 3 com ações 4, um pacote que você compra. Então, são as ações 11. Não pense que ela é diferente ou algo do tipo, não. Elas são uma mistura, por isso que as ações 11 são mais caras. As ações com final 11, as Unity, são mais caras. Então, essas são uma explicação bem básica das ações, tá? Então, repassando rapidinho. A ação é um pedacinho pequeno de uma empresa. Você comprou um pedacinho pequeno de uma empresa e você vira um mini sócio daquela empresa. Resumindo, assim, bem resumidinho mesmo. Agora, fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Você comprou uma cota de um fundo. Você comprou a mesma coisa das ações, o fundamento é o mesmo. Você comprou um pedacinho daquele prédio, por exemplo, tem um prédio na Faria Lima. E aí o pessoal que trabalha lá, ou que tem os escritórios e tal, eles têm que pagar um aluguel para a pessoa do prédio. Mas você foi lá e comprou uma cota daquele prédio. Então as pessoas te pagam aluguel também, porque você é meio que também um mini sócio daquele prédio. Então você também recebe os aluguéis ele também recebe os aluguéis do prédio, tá? Então você tem aquele prédio inteiro, você foi comprar uma cota daquele fundo ali que é daquele prédio. Então você recebe também o aluguel.
Claro que o aluguel é a mesma coisa, assim como as ações e os dividendos, o aluguel ele é equivalente ao quanto você tem. Você tem uma cota, talvez você receba, sei lá, 20 centavos. Aí você tem 5 cotas, aí você recebe outra quantia. Você vai recebendo com a quantidade de cotas que você tem. Tá? São bem mais seguros, em questão, também são renda variável, tá? Porque assim como as ações, os fundos imobiliários, ele também pode subir ou cair com o tempo. Não sobe tanto como as ações, né? Subir às vezes muito e cair às vezes muito, mas ele também é renda variável porque ele pode subir, cair e dependendo da época também os fundos imobiliários eles podem acabar pagando menos ou pagando mais, principalmente agora nessa época que houve a pandemia, houve um problema nos fundos de shopping, né? Porque os fundos de shopping acabam pagando menos, alguns acabaram pagando menos ou às vezes até zerando, não pagando nada. Por quê? Porque por causa da pandemia fechou o shopping. O shopping mal tem dinheiro, não assim mal tem dinheiro, mas ele não estava conseguindo sustentar 100% de maneira tranquila. Então ele não ia dividir com os cotistas, que é você que comprou um pedacinho daquele prédio. Tá? Então isso é por isso que é renda variável. Pode variar com a época e tal. Então, CDBs e tal, sempre é dinheiro para o banco. Aquele negócio lá para o banco, o agronegócio, o imobiliário e tal, aquela parte mais fixa lá que você ganha menos, mas é mais seguro. O último jeito de você investir seu dinheiro também é em fundos de investimento. Fundos de investimento nada mais é do que você dar o seu dinheiro para outra pessoa investir. Você dá o seu dinheiro, por exemplo, para um lugar ou para uma empresa e tal, e essa empresa ela vai meio que investir para você em outro lugar. Essa empresa tem uma gerenciação ali dentro. É gerenciação que fala? Gerenciamento. Essa empresa meio que tem o gerenciamento dela ali dentro. E esse gerenciamento, eles vão ver quais são as melhores ações para o imobiliário e tal, e aí eles vão investir o seu dinheiro. Então, esses são os fundos de investimento. Você coloca em um lugar para alguém investir para você. Então, esse é um tipo de investimento. Claro que eu estou falando assim de forma bem básica, é tipo de investimento na bolsa. Também tem criptomoedas tal, e outros investimentos e outros vídeos que a gente vai fazer mais sobre isso e tal. Mas de forma bem detalhada, é isso, tá? Vou repassar mais uma vez de forma bem tranquila para vocês, para não ficar nenhum tipo de dúvida e tal. Eu gosto de fazer o vídeo mais detalhado. Eu sei que às vezes eu posso acabar falando muito, mas eu faço o vídeo de forma mais detalhada, porque assim quando eu comecei também a estudar esse tipo de coisa, faltava muita informação detalhada. Às vezes a pessoa fala aquilo que é mais difícil, mas o mais óbvio ela não fala. Por exemplo, eu lembrei aqui agora, como eu invisto na bolsa de valores? Me fazer um tutorial simples para vocês. Você vai, escolhe uma corretora, Clear, Rico, XP, tem várias corretoras, do Inter, tem várias corretoras. No caso que tem a Rico e tem a Clear e tem outras. Então algumas são taxa zero, você tudo que você está fazendo nela é taxa zero, tá? Então você vai nela, você se cadastra, tá? E ela não pode fugir com o seu dinheiro, tá? Já deixando adiantado. Você vai nela, se cadastra, põe lá o seu CPF, cria uma senha, eles vão te entregar uma assinatura eletrônica para você fazer suas ações, tá? Tem que for negociar, vai te pedir a assinatura eletrônica. E aí criou, já era. Você tem o seu banco digital, por exemplo, o Inter ou o New Bank, e aí você cria um banco digital se você não tem, aí você manda do seu banco normal para o seu banco digital, o seu banco digital manda para a corretora, e o dinheiro que está na corretora, lá você consegue mexer nas ações. E aí sempre que você vê lá as ações, você vai pesquisar, por exemplo, na barra de pesquisa, BBDC 4, são as ações do Bradesco 4, que são focadas mais em dividendos. Um fundo, MXRF11, é um fundo, a XP é um fundo imobiliário, vai te pagar todo mês, acho que é 6 ou 7 centavos, que é R$10 ele. Então eu estou dando um exemplo, não estou recomendando vocês comprar nada, estou dando um exemplo para vocês aqui do mais óbvio, porque às vezes a gente tem que ensinar o mais difícil, mas o mais óbvio o pessoal acha que todo mundo já sabe. Então o básico é esse. Você abrir conta na corretora, vai lá no seu banco, manda o dinheiro para a corretora e lá você consegue comprar normal e
quando for cair um dividendo, ele vai cair na conta da sua corretora. Se você quiser resgatar, tem lá para resgatar e tal. E na própria corretora também tem renda fixa, tem tudo lá. Então, esse é um tutorial bem básico aqui que eu passei para vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, um gostei. Se você não gostou também, coloca aí embaixo por que você não gostou, o que a gente pode melhorar, porque estamos tentando estudar e melhorar cada vez mais. O único objetivo aqui não é ganhar dinheiro, não é nada. Estou falando em questão do canal, não é ganhar dinheiro. Nosso objetivo é passar para vocês algum tipo de conhecimento, algo que te acrescente e realmente te ajude. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Coloca aí o que a gente pode melhorar para ficar mais didático, para ficar melhor para vocês aprenderem o que eu posso mudar, o que eu não posso, tal. Coloca aí embaixo, tá? Bons investimentos para vocês aí e tamo junto, é nóis. Mas certo, ela emite o papel, emite com você. Uma ação não faz a menor diferença. Às vezes a pessoa fala, você veja, você, pô, isso aqui me ajudou. Ai, cara. Devo ser o único investidor estressado desse planeta. Beautiful. 20 minutos com